Seguindo então o raciocínio do último vídeo que eu postei, nós estávamos falando do nosso querido Paulo e da corrida, da carreira dele. E nós temos que atentar com isso. Nós precisamos de avançar, nós precisamos de correr, nós precisamos dessa caminhada, tá? E ele estava correndo, ele estava avançando, com perseverança na carreira que o Senhor havia lhe proposto. Nós, quando recebemos aquilo que o Senhor propõe para nós precisamos de avançar, nós precisamos de perseverar, nós precisamos de ir, certo? Ele desejava chegar à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ele estava desenvolvendo a salvação com temor e tremor. Depois observamos que 7 anos se passaram. Agora ele está preso em Roma. Então ele escreve aos irmãos em Filipenses, no capítulo 3, verso 12. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também eu fui conquistado por Cristo Jesus. E ele não para, ele continua correndo. Ele tinha certeza que ainda não tinha chegado ao final, que ainda não tinha completado a carreira. Mas ele disse: mas prossigo para conquistar aquilo o que também foi conquistado por Cristo Jesus. E nos versículos 13 e 14 ele continua falando sobre a carreira. Meus irmãos, ele diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele continua a avançar. Quando nós estamos estudando a vida de Paulo, nós percebemos que a vida que mais de 2 anos se passam e ele está perto da sua morte depois desse episódio. Agora ele escreve a sua segunda carta aos Timóteos e ele diz algo muito, mas muito interessante no capítulo 4, no verso 7 e 8. Ele diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. Portanto, amados irmãos e irmãs, os códigos do deserto que nós estamos estudando nos revela os estágios da vida cristã, os quais temos que percorrer. A nossa vida espiritual é assim, de estágio em estágio. A história da peregrinação do povo de Deus no deserto, baseada em Números 33, trata da aplicação espiritual neotestamentária à Igreja do Senhor Jesus Cristo, da história tipológica da peregrinação do povo de Israel, desde o Egito até a Terra Prometida, passando pela Península do Sinai, por Edom, Moabe. Segundo o ensino do Novo Testamento, tal peregrinação serve para nós como exemplo a nossa peregrinação espiritual em Cristo. É justamente isso que nós vamos nos aprofundar, nós vamos estudar na vida da igreja, tanto quanto na vida de todos nós. E na vida de cada membro do corpo de Cristo existe um desenvolver, uma progressão gradual, semelhante à progressão da revelação de Deus através da história. É necessário que esta progressão espiritual, coletiva e profética aconteça por etapa, como jornada, de acordo com a maturidade espiritual da igreja e em cada geração, como aconteceu com o povo de Israel enquanto peregrinava pelo deserto.
Para Deus, tudo tem o seu tempo. Veja que em 1 Coríntios, capítulo 10, versos 6 e 11, Paulo diz: ora, estas coisas se tornaram exemplo para o fim, para a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Essas coisas sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência a nós, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Observe algo que o apóstolo Paulo declara, algo muito importante, referindo-se ao Antigo Testamento, quando o povo hebreu peregrinava pelo deserto em sua saída do Egito, né? Sabemos que eles cruzaram o Mar Vermelho e logo experimentaram uma série de provas. No contexto imediato da leitura bíblica, vemos nos versículos 6 e 11 a seguir a expressão muito importante: estas coisas. Isso se refere a tudo que o povo de Israel passou em sua peregrinação. Diz assim, que sucederam como exemplo. Essas coisas, aí você percebe que isso sucedeu como exemplo. Não é somente como uma história que estamos lendo, mas é exemplo para nós, para que não se cobicem nem as pequenas coisas como eles cobiçaram, e não venhamos a cair nos mesmos erros que eles caíram. No versículo 11 diz: foram escritas para advertência. Nossa, queridos, o que aconteceu com Israel em sua jornada no deserto não era só para que pudéssemos conhecer e dizer: bom, eles passaram pelo deserto, mas isso não tem nada a ver conosco. Ao contrário, o Senhor providencialmente estava dizendo que aquelas jornadas se deram como exemplo para nós. Todas as jornadas do povo de Deus, do povo de Israel no deserto, quando tirados do Egito e passando pelo Mar Vermelho, não era exemplo para eles, mas para nós. Portanto, se prepare, porque nós vamos entrar muito profundo e muitos códigos vão surgir para desvendar toda a jornada da sua vida cristã.